Duro é este discurso. A palavra de Deus diz, em João capítulo 6, versículo 60: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Queridos, muitos dos seus discípulos desertaram, foram embora. No versículo 66 também diz: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Em João capítulo 6. Leia João capítulo 5, capítulo 6, para você entender o porquê que os discípulos abandonaram Jesus. Porque Jesus, então, no capítulo de número 6, ele multiplica pães, peixes, e milagrosamente 5.000 pessoas são alimentadas. Então as pessoas querem que Jesus seja rei, mas Jesus não aceita isso, e ele se retira para o outro lado da banda do mar. Mas a multidão vai atrás dele. Então Jesus repreende o motivo da multidão. Ele diz: olha, vocês me procuram não pelos sinais que viram, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então eles procuravam Jesus por causa de comida material, por causa de alimentação, de milagres, de sinais e bênçãos. Jesus então fala no versículo 27 de João 6: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Então, ali começou o debate. Então Jesus chama eles para comer do pão da vida, que era ele mesmo. Ele diz: olha, Moisés vos deu pão e vocês morreram, mas aquele que comer a mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer do meu pão, quem beber do meu corpo, que é verdadeiramente comida, e meu sangue, que verdadeiramente é bebida, haverá vida nele, a minha vida e o meu poder. Então a multidão, os discípulos, aqueles que viram os pães se multiplicar, disseram: olha, duro é este discurso, quem pode subsistir? Quem que pode ouvir uma asneira dessa, uma tolice dessa? Nós não queremos ouvir esse discurso, ele é duro demais para nós. Nós queremos ter uma vida boa aqui agora, Jesus. Não queremos trabalhar pela comida que subsiste pela vida eterna. Queremos que o Senhor continue multiplicando pães e peixes para nós, fazendo milagres, facilitando as coisas para nós. Não queremos somente um compromisso profundo com o Senhor. Queremos somente as tuas bênçãos, os teus milagres. Queridos, hoje a história se repete. Hoje essa história tem se repetido nas igrejas modernas atuais. Pois as pessoas procuram Jesus não pela comida da vida eterna, mas porque comeram do pão e se saciaram, porque tiveram algum milagre, alguma bênção, alguma porta de emprego aberta, alguma prosperidade, ou a realização de um sonho, de um casamento, ou de alguns sonhos materiais. Então procuram a Jesus e querem um rei que as governe na terra, assim como aquela multidão, mas não querem um rei que governe seus corações e os encaminhe as suas almas para Deus o Pai, para a salvação eterna. Elas querem o aqui e o agora, elas querem o já. Então Jesus lhes chama ao comprometimento com Deus, lhes chama ao compromisso. Então aquela multidão, no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 60, diz: duro é este discurso, duro é esta palavra. E muitos foram embora, e muitos desertaram, como diz o versículo 66. E qual foi a resposta de Jesus para isso? No versículo 65 ele disse: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então Jesus fala que ninguém pode vir a ele se não for lhe concedido pelo Pai. Então Jesus também fala para os apóstolos no versículo 67: se vocês quiserem ir embora, podem ir, retirar-vos. Então Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos e amados irmãos, aqui está a revelação da grandiosa palavra de Deus para nós. Aqui está a revelação das maravilhas de Deus para a nossa vida. Nós precisamos retornar a um compromisso maior com Deus. Precisamos retornar a um compromisso mais profundo com Deus, a um compromisso
mais singelo com Deus. Não esse compromisso superficial que a multidão tem tido. Eles acham que vão para o céu porque aceitaram Jesus, fizeram uma oração, e acham que vão para o céu porque fizeram somente isso. Acham que só fazendo isso já receberam Jesus. Mas biblicamente receber Jesus é nascer de novo, é se arrepender dos pecados, é converter-se a Deus, é produzir frutos dignos de arrependimento, é praticar a palavra de Deus, é edificar a casa na rocha, é andar pelo caminho estreito, é porfiar por andar pela palavra de Deus, se converter numa criança. Isso é receber a salvação, é ter uma mudança total e profunda de comportamento, é nascer de novo da água e do Espírito. Mas aquela multidão não queria isso. Aquela multidão queria milagres, queria bênçãos. E enquanto Jesus estava fazendo maravilhas, milagres, a multidão alvoroçava, o seguia, o aclamava. Mas quando Jesus chama eles ao comprometimento, a multidão abandona ele e larga ele. E é assim que acontece hoje, irmãos. O dia que os pastores da nossa geração tomarem vergonha na cara e chamarem a multidão para o compromisso com Deus, chamar as pessoas para um verdadeiro compromisso com Deus, assim como fez Jesus, a multidão vai abandonar, vai embora, porque eles não querem compromisso com Deus. Eles querem as bênçãos de Deus, as curas de Deus, os milagres de Deus, mas não querem o Deus dos milagres, o Deus da cura, o Deus Todo-Poderoso. Eles querem as facilidades que esse Deus pode oferecer, mas não querem negar a si mesmos, tomarem a sua cruz e seguir a Jesus. E o dia que esses pastores tomarem a vergonha na cara e pregarem o evangelho de verdade, a multidão vai desviar, vai embora das igrejas. Por quê? Porque não querem compromisso com Deus. O que querem apenas é saciar a sua barriga, é encher a sua barriga, é encher o seu coração de sentimentos agradáveis, mas não querem viver uma vida comprometida com o Senhor Jesus Cristo. E por que eles não pregam a verdade então? Por que eles não falam a verdade como Jesus fez? Porque eles têm medo de perder os seguidores. Porque perdendo os seguidores, muitos vão perder o dinheiro que os seguidores dão. E para eles o dinheiro é a glória, para eles o dinheiro é o Deus que eles servem. Então eles não podem perder o dinheiro. Por isso eles tornam cada vez mais a mensagem do evangelho um anti-evangelho, o evangelho anticristo, contra Cristo. Para quê? Para agradar a multidão, para continuar recebendo as suas ofertas, arrecadando seus dinheiros e manterem os seus impérios gospel. Mas não é assim que Jesus fez. Jesus nunca se preocupou em ter uma multidão de seguidores. Ele se preocupou em que aqueles que o seguiam de verdade e sinceridade e conheciam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o aceitavam e o amavam e o buscavam acima de todas as coisas. Dura este discurso, a multidão foi embora. Então Jesus não ia fazer como a maioria dos pastores. Não, fica aqui comigo, não vai embora da igreja não. Não, ele chega até o resto dos discípulos e diz: olha, se vocês quiserem ir embora, podem ir também. Então Simão Pedro toma a palavra e disse: não, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Medita em João capítulo 6, capítulo 5 e até mesmo 7. É um pouco do contexto dessa história. A pregação de Jesus, ela foi rejeitada pelos judeus, porque era uma pregação da vontade de Deus. E a Bíblia diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não me escutais, porque não sois de Deus. Então muitos não escutam a pregação da palavra de Deus, porque não são de Deus. Porque não são escolhidos por Deus. Não foi concedido pelo Pai essas pessoas. Mas aqueles que ouvirem e crerem, é porque o Pai concedeu, é porque o Pai permitiu, é porque o Pai abençoou. Então é assim que nós cremos, irmãos. Não adianta tentarmos ajudar Deus. Devemos pregar a palavra, mesmo que a multidão diga: dure este discurso, quem pode ouvir? Mesmo assim devemos pregar a palavra e chamar o povo a um compromisso com Deus, a um compromisso com o Senhor, pois esta é a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe e medite em João capítulo 6, que Deus vai falar mais aos vossos corações.